Porque quarta é um dia que a gente tem mais tranquilidade, digamos assim, para ouvir a palavra, para orar uns pelos outros, né? Porque domingo é aquela agitação, aquela correria, né? Tem várias atividades no culto de domingo. E quarta não, é 2 louvores, a palavra e oração. E nós aqui presentes sabemos o que Deus tem feito, né? Através das nossas intercessões nas quartas-feiras. Tem sido bênção. Que o Senhor toque nos irmãos para que eles possam se comprometer a vir também, né? Conforme o pastor falou uma vez, não precisa ser todas as quartas, mas 1 ou 2 quartas no mês já está ótimo, né? Já contribui com a obra. Enfim, a palavra de hoje vai nos mostrar a importância não só de vir numa quarta-feira, mas de entregarmos nossa vida para o Senhor e deixar Ele agir em nós. Eu quero falar hoje, basicamente, de 3 perigos de ser morno, ou os perigos de ser morno, da mornidão. Muitos de nós, ou todos nós, já ouvimos sobre falar sobre morno, né? Que Jesus fala em Apocalipse, né? Mas talvez os irmãos não tenham ouvido falar detalhes sobre isso, sobre esse texto, sobre essa igreja, né? Se ouviram, amém. Mas eu quero trazer detalhes aqui, esmiuçar isso para que a gente possa ter revelação da palavra de Jesus para as nossas vidas. Então vamos falar 3 perigos de ser morno. Vamos abrir lá em Apocalipse então, quem está com as Bíblias, ou no telão, Apocalipse 3, a partir do 14 a 22. Apocalipse 3, 14 a 22. Quero falar muito sobre os perigos, sobre o perigo do auto-engano, o perigo da autossatisfação e o perigo de pensar em ser algo que não é. E para nossa surpresa, a gente descobrir que é aquilo que a gente não imaginava ser. Amém? Vamos ler Apocalipse então. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Laodiceia é uma das 7 igrejas citadas na Bíblia por João em Apocalipse. João foi o último dos apóstolos vivos. João foi o que mais viveu. Por volta do ano 81, se eu não estou enganado, após Cristo, João escreve Apocalipse e essas cartas às igrejas.
Se fosse nos dias de hoje, creio que talvez, assim, não comparando, equiparando um ao outro, mas comparando a situação, talvez João fosse um Bolsonaro da vida. Temos uma hispana aqui hoje visitando, né? Bolsonaro é o presidente do Brasil. Quem sabe às vezes fosse um Bolsonaro e a oposição fosse ali, pegasse Bolsonaro e escondesse ele em algum canto aí, para ele parar de falar o que eles não queriam mais ouvir, né? E então foi assim que fizeram com João, né? O imperador pegou João, mandou ele para a ilha de Patmos, longe da civilização, uma ilha vulcânica, longe de todo mundo, e eles faziam assim com os prisioneiros, que era um problema para eles, para que lá eles morressem e fossem esquecidos, né? Estados Unidos faz algo semelhante, manda para Guantánamo, né? Em Cuba, tem prisioneiros lá que a gente nem imagina que estão lá e estão lá escondidos, né? Quem sabe Bin Laden não morreu e está lá, né? A gente não sabe. Mas é assim, fizeram isso com João. Mas o que eles não pensavam era que Deus tinha um plano nisso tudo, né? E eu vejo claramente, pessoal, irmãos, que João foi usado para escrever para nós, para a nossa igreja, para a igreja contemporânea. Porque Apocalipse pouco se é lido na igreja, se é estudado, muitos têm medo, mas Apocalipse é a palavra para nós. O que a gente lê antes é o que os irmãos viveram e viviam naquela época. Apocalipse é uma pós-obra dos apóstolos, né? Escrita para nós, né? Novos discípulos de Jesus. E Jesus aparece é revelado para João para que ele escrevesse as 7 igrejas. As 7 igrejas que nós vemos são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas estavam na Ásia, uma parte da Ásia. E se fosse nos dias de hoje, próximo à Turquia asiática, que a Turquia é o último país da Europa e fica uma parte da Turquia na Europa, outra parte na Ásia. Essa região que estavam essas igrejas ficavam próxima ali, né? E no caso de Laodiceia, era uma igreja que estava entre Colossos e Hierápolis. São outras cidades que tinham igrejas também, né? Ficava no vale do rio Lipo. O que a gente vê nessa palavra, nós vemos aqui Jesus usando termos diferentes, porque Jesus fala aqui para outras 6 igrejas, mas não usa os termos que ele usa para a igreja de Laodiceia. Das 7 igrejas citadas aqui, uma coisa interessante também, que eu gosto muito disso, não que eu seja contra a denominação, né? Cada um põe o nome que sente bem, né? O importante é a palavra que é ministrada, é a linha de conduta da igreja. Mas se nós olharmos para a Bíblia, não existe denominação na Bíblia, né? E quando se escreve para as igrejas, é igreja em Filadélfia, em Tiatira, em Sardes, em Laodiceia, igreja em Naugataque, em Oraber, e assim vai. Por quê? Qual que é o nome que tem que prevalecer? É Cristo. É a igreja de Jesus Cristo que se reúne em Naugataque, se reúne em Oraber, em New Haven, e assim vai. Eu gosto muito disso porque quando a gente dá um nome, quer dizer que a gente está separando. Não, é igreja não sei o que lá, é separado. Não, nós somos corpo de Cristo, somos um só corpo, né? Então a igreja ela é do Senhor Jesus. Não que tenha algo errado dar nome para a igreja, só quis dar um parênteses aqui, que eu gosto muito quando eu leio aqui e fala que é a igreja de Filadélfia e tal, né? Amém.
como nós lemos aqui, eu estava falando, Jesus, ele usa termos diferentes para se referir à igreja de Laodiceia. Ele fala que era uma igreja morna, que era uma igreja que tinha que comprar ouro provado no fogo, para que eles enriquecessem, tinha que comprar vestes, tinha que se vestir de vestes brancas, né, para esconder a vergonha da nudez, que tinha que ungir os olhos, né, com o colírio, para que eles pudessem enxergar. Então são termos diferentes. Jesus não passou por aquela igreja. Paulo esteve na igreja de Éfeso por cerca de 3 anos, e ali Paulo expandiu o ministério, abrindo novas igrejas, e essas igrejas aqui todas foram abertas por Paulo. Mas Cristo não andou por lá. Como que Cristo usou esses termos para a igreja? Como se falasse particularmente a eles. Porque Cristo nos conhece. Cristo conhece cada igreja, e igreja pessoa conhece cada um de nós. Não adianta nós nos escondermos, né? A palavra fala que a gente pode subir o mais alto dos céus, descer o mais fundo do abismo. Deus nos vê, Jesus nos vê. Então Jesus conhecia e conhece muito bem a igreja dele, né? Por isso Jesus usou esses termos. E eu quero falar mais um pouquinho dessa igreja, né? Como eu disse, ela estava entre Colossos e Hierápolis. Quando Jesus fala que é uma igreja morna, que ele estava a ponto de vomitar da boca dele, por quê? Quem conhece a região ou já estudou o Atlas bíblico, sabe que Colossos tinha águas frias. Era uma fonte de águas frias. E Hierápolis tinha fonte de águas quentes. E Laodiceia, a água que corria lá era morna e era intragável. As águas frias de Colossos e quentes de Hierápolis eram medicinais, faziam bem para a saúde. Mas a água de Laodiceia não dava para beber, não servia para nada, era horrível. Por isso que Jesus cita o exemplo da realidade deles para falar da mornidão da igreja. Eles eram uma igreja muito rica. Laodiceia foi uma cidade de grande centro bancário e econômico. Laodiceia era de pessoas milionárias. Era uma cidade muito rica. E a igreja refletia isso. Dentro da igreja tinha milionários lá dentro. Laodiceia era uma cidade que produzia um tecido de alta qualidade, caríssimo. Naquela época, roupas eram caras. Era muito caro produzir tecido, né? Não é igual hoje que a gente vai numa Primark aí e acha a camiseta por $1, né? Lá era caro e eles eram ricos por isso. E também eles tinham o ingrediente para um colírio, e eles produziam colírio. Tinha uma escola de medicina fortíssima na época, referência na Ásia, e eles produziam um colírio excelente para os olhos. Então, quando Jesus fala que queria vomitá-los, que aconselhava que dele eles comprassem ouro provado, né? Que eles vestissem vestes brancas para esconder a nudez, e que eles ungissem os olhos, né, com um colírio para que enxergassem, usando a realidade da época, falando diretamente a linguagem que eles entendiam. Porque apesar de eles terem isso tudo, eles eram cegos, arrogantes, apáticos. Era uma igreja, das 7 citadas aqui, 4 Jesus dá exemplos bons e ruins delas. 2 Jesus dá só exemplos bons. E uma, que é Laodiceia, Jesus detona. Jesus vai fundo. Jesus tinha muito contra essa igreja. Mas quando a gente fala assim, parece que, será que Jesus tinha razão ou foi muito duro, pegou pesado demais com eles?
Qual que será o problema deles? Aí nós vamos olhar o problema daquela igreja. Não tinha problema teológico e moral, não tinha falsos deuses, não tinha problemas de desvio, de imoralidade, de enganos. Era uma igreja que você não olhava os membros, você não via grandes pecados, vamos dizer assim. Por que Jesus foi tão duro assim? A igreja, ela se moldou à cidade. O que era a cidade, a igreja vivia. Ao contrário que deveria ser, a igreja tinha que influenciar a cidade e a região a viverem como a palavra diz, como Jesus nos pede. Mas não, a igreja, o jeito do povo ser na cidade entrou na igreja e eles viviam como um clube. Viviam como um clube. Para eles iam na igreja por desencargo de consciência, faziam a parte deles, frequentavam as reuniões, creio que deveria ter momento de comunhão, igual nós temos, cear juntos, né? Às vezes passear juntos, sei lá, mas era só isso. E aí Jesus nos adverte sobre esses perigos de viver dessa forma, de viver na mornidão, apático, sem fervor espiritual. A gente se acostuma com isso, é fácil a gente vir numa igreja como essa, exemplo, uma igreja aconchegante, né? Bem organizada, ainda mais olhando daqui, a primeira vez que eu vejo aqui essa mudança das cadeiras, ó como que está bonito, ficou bem bonito, né? Tem um clima gostoso dentro da igreja, a gente come junto, não vemos problemas aqui, grandes problemas, né? Então é muito fácil a gente se acostumar com isso e esquecer do plano de Cristo para as nossas vidas. E esquecer da missão que Ele dá para nós. E Laodiceia vivia assim. Laodiceia vivia assim. E falando dos perigos que eu citei, o perigo do auto-engano é de ser enganado e achar que tudo que está fazendo correto, né? De achar que a situação momentânea tá bom assim, para que complicar? Do jeito que tá bom, para que eu vou querer dar um passo para o lado, um passo para frente, quer que seja? Tá bom do jeito que tá, né? É viver enganado, é viver a realidade que eles viviam lá dentro, né? Não tinham falta de nada, eram ricos, né? Não tinham necessidade de uma cesta básica, de uma ajuda financeira. Creio que roupas também deviam viver bem vestidos, né? Porque se a cidade era sempre de referência, né, em vestuário na época, deviam andar bem vestidos, né? Terem, não sei que tipo de carro eles tinham, né? Nem pensei nisso, mas se fosse hoje ia andar aí de BMW, de Audi, sei lá o que, Mercedes, de boa, né? E se gabavam de ser um centro referência em colégios, né? Ter uma faculdade de medicina muito boa. Então, para que eles iam complicar e pensar em mudar a situação? Né? Para eles estava muito confortável, né, aquilo. O perigo da autossatisfação, que vai também do que eu falei. O amor ao dinheiro, né? Aqui na América eu vejo que muitos vivem assim, nessa ânsia pelo dinheiro. Porque a gente vê que aqui você ganhou 10 dólares, se for sábio, você vai no supermercado e compra bastante coisa com 10 dólares. Dá para você comer a semana, se for sábio, comprar coisas que cabem naqueles 10 dólares, né? Mas a gente aqui, no geral, vem para cá e quer possuir. Enche a casa de tudo eletrônico, não é errado, gente. Já vou falando, não é errado. Eu quero só citar exemplo de como é fácil a gente se perder. Não é errado a gente possuir bens. Mas as pessoas
pegam amor ao dinheiro e quanto mais ganha, mais quer. Ah, vou encher de gado lá no Brasil, vou comprar 3, 4, 10 casas de aluguel. E fica naquela ânsia de ter, que não é errado você ter, mas para nós que cremos em Jesus e que nos denominamos crentes ou discípulos dele, isso é perigoso, a gente tem que ficar atento, porque as pessoas enfiam a cara no trabalho e só querem trabalhar. Deixa de lado lazer, deixa de lado família, né? E vive só naquele engano ali, da autossatisfação, né? Daquela falsa segurança que a vida boa nos dá, né? Acaba sendo uma ilusão. A gente tem que ficar atento para não se perder nisso daí. E o perigo de pensar que somos o que não somos e descobrir que a gente é o que a gente imaginou não ser. Às vezes nós achamos que somos fiéis ao Senhor. Nós viemos aos cultos nas quartas, aos domingos, toda a programação da igreja nós estamos. A gente dizima, oferta, ajuda os necessitados. Mas será que isso, somente isso, é a maneira certa de viver? Será que somente isso é o que Jesus nos pede? Temos que refletir. E às vezes nós achamos que somos demais. Estou lá na igreja, o pastor me chama para orar de vez em quando, me dá a oportunidade de cantar no louvor, dar a palavra. Estou andando correto, né? Deus está me abençoando. Amém. Mas será que só isso basta? A palavra de hoje, meus irmãos, tem me tocado assim, tem me feito refletir, né? Primeiro Deus fala com a gente, né? Que vai trazer para depois a gente passar para frente. Eu vejo que Deus quer muito mais de nós, que a obra de Cristo na cruz é uma obra grandiosa. Penso que quando Jesus foi pedir para João escrever para a igreja de Laodiceia, eu creio que Jesus falava chorando e com muita mágoa, porque é triste o que ele via lá naquela igreja e as palavras fortes que ele proferiu. Porque se nós pensarmos o que Jesus passou até chegar na cruz e a forma que ele morreu por nós, eu creio que ele fica muito triste em ver nós apáticos, sem dar sequência na obra dele, sem aquele fervor, né? Sem aquela gana, aquela vontade de fazer algo mais. Não só vir aos cultos, cooperar, ser voluntário, mas aquela vontade de falar aos que estão lá fora do amor de Jesus, o quanto Jesus é importante para mim, o quanto Jesus vai ser importante para ele, né? Tem muitas coisas que a gente falha por ficar no estado de mornidão sem perceber, por ser morno sem saber que somos, achando que a gente é correto. Nós vemos 3 temperaturas espirituais na Bíblia, né? Uma lá em Lucas 24:32 vai nos mostrar um coração ardente. Lá fala assim: e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Aqui eles estão falando de Jesus. Jesus andou com eles, né? Apareceu para eles e falava para eles das Escrituras, e naquilo ali deles ouvirem, ardia o coração deles. Então essa é uma temperatura, um coração ardente. Nós temos que ter um coração ardente sempre, quando cantarmos uma música, quando ouvirmos a palavra de Deus, ou quando o irmão compartilhar uma situação com a gente, temos que ter aquela ardência, aquele fervor,
para a gente poder sair dali regozijante e querer falar desse amor para as pessoas que a gente encontrar por aí. Tem outro tipo também de coração que a gente encontra. Em Mateus 24:12. Um coração frio. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tanta iniquidade nessa terra. Tanta coisa errada, que a gente acaba se moldando àquela situação, se esfria e vai deixando as coisas acontecer, né? Vai deixando, o tempo vai passando, aquilo vai virando uma crosta dentro da gente e a gente não consegue reagir. E o último é o que a gente já leu, né? Apocalipse 3:16, coração morno, né? Que o próprio Cristo diz que vomitar-te-ei da minha boca, né? Outra tradução fala que ele estava a ponto de vomitar a gente da boca dele, né? Essa já fala, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é a pior situação que tem. Não sei quem já tomou água morna, acho que todos, né? Dá até ânsia, eu não consigo tomar água morna, é horrível. Então imagino Jesus falando aqui, né? Uma água morna é difícil. Veja, se está no calor, a água fria até desce, né? Ou a quente demais, um café, um chá quente, também vai, um cappuccino, sei lá, né? Mas uma bebida morna no calor não desce. Não dá. Se estamos no frio como agora, uma bebida fria também vai de vez em quando. Eu que gosto de um sorvetinho, um sorvete geladinho para mim no frio é bom, né? Não tem tempo para um sorvetinho gelado. No frio também vai. Uma bebida gelada também, uma água gelada às vezes, um refrigerante, sei lá, um suco, vai no frio. O quente, melhor ainda, né, no frio. Tudo que é quente nesse frio é melhor. Mas o morno também não serve no frio. Tenta pegar algo morno. Você pega um café morno, tá aquele friozão. Morno, peca, né? Não dá. Então, gente, Jesus foi bem sábio, como é em toda a sua essência, em falar sobre o morno. Não dá, né? Jesus falava dos fariseus, né? Os fariseus se achavam demais, né? Aquela hipocrisia toda. Olhavam para os outros e falavam, ainda bem que não sou igual a esses, né? Mas era um estado de mornidão, porque o que eles faziam? Só acusavam os outros, se achavam donos da palavra, né? Se vestiam diferente dos outros. De que adiantava? Hipócritas, né? É isso daí, pessoal. A palavra é bem dura, mas é um alerta. É um alerta para nós. Quando Jesus aconselha que dele compres, né? Compre ouro. Eu pus aqui do meu jeito, né? Que Jesus aconselha que de mim compres o ouro que Cristo tem, que é o reino do céu. Não é esse ouro da terra aqui. Para nós, o ouro que devemos comprar é o ouro do reino dos céus, o caminho para estar com o Senhor na glória. A roupa que devemos comprar, a roupa de Cristo, que tem a couraça da justiça e de santidade. Essa é a vestimenta que devemos usar, né? E o colírio que Cristo tem para nós é aquele que abre nossos olhos e nos dá discernimento, nos faz enxergar corretamente, discernir as coisas, não ficar vendido em toda e qualquer situação, né?
que a gente possa viver dessa forma. Que o ouro que a gente busque, a conquista que a gente busque seja o reino dos céus. Que a roupa que a gente use seja a couraça da justiça e a santidade. E que o colírio que nós usemos seja para abrir os nossos olhos para o discernimento. Mais uma coisinha, quando nós vemos essa palavra, parece a corte, me lembra a corte, porque a gente vê aqui no 14 Jesus como juiz, severo, juiz. Depois, no 15 e 16, a acusação. Ele vem, mostra algo contra, acusa. Depois, no 17, ele mostra as provas. Ele não só acusa, mas ele dá as provas, né? No 18, ele não quer punir somente. Ele quer mostrar o erro, acusar e tudo, dar as provas, mas ele também quer dar conselhos, né? No 19 ele justifica porque ele está dando esses conselhos e para que serve para nós. Já no 20 e 21, ele nos mostra as recompensas. Se a gente aceitar os conselhos dele, as recompensas que teremos. E para encerrar, quero usar o versículo 22, que é o alerta que ele nos dá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Deu para anotar bastante coisa, viu? A gente aprende bastante coisa, não é verdade? E eu já tinha algumas coisas, eu conhecia, outras coisas eu confesso que não conhecia ainda. Passei a conhecer alguns tópicos que ele trouxe sobre Laodiceia. E no domingo eu mencionei alguma coisa e depois chegou em casa e eu fiquei pensando sobre a passagem que eu mencionei sobre que Jesus manda os discípulos pegar uma moeda na boca do peixe, né? Eu estava explicando que é um tipo de peixe, é uma tilápia que tem só Israel que tem esse tipo de peixe. E esse peixe, ele estava falando sobre isso no domingo. Esse peixe ele como é que se diz, choca, porque são ovas, né? Os seus peixinhos na boca. E depois que nasce, ele fica ali até um certo tamanho na boca do peixe, da mãe. Porque se a mãe deixar sair, outro peixe vem e come. Porque o peixe come peixe, né? Menorzinho. E eu falei que alguém deve ter deixado cair aquela moeda e o peixe engoliu e Jesus na sua onisciência. Eu digo, será que alguém entendeu o que eu disse? Porque às vezes as pessoas ficam, será que Jesus é capaz de fazer isso? Não, Jesus é capaz de fazer tudo, irmão. Jesus é capaz de fazer um peixe de ouro, todo de ouro, todo, e ainda nadar filhote. Só quero te dizer que ele usa as coisas naturais para falar conosco. Se você ver agora, né, Apocalipse 3, 20, por todo esse capítulo 3, Jesus falando, ele está usando coisas de Laodiceia. Eu tenho certeza que eu vejo muito pastor pregando, mas não conta essas coisas porque eles não sabem. Não sabem. Isso que o tipo da mensagem do irmão do domingo, do presbítero, hoje do nosso irmão Rodrigo, é uma mensagem expositiva. Ele tem que explicar o que é. Jesus não fala as coisas por falar, inventar termos, porque se ninguém vai entender nada. Então, quando Jesus fala uma coisa, ele fala com conhecimento de causa, e ele pega aquilo e aplica na nossa vida. A Bíblia é cheia dessas coisas, são alegorias, né? são passagens que Jesus pega e aplica na nossa vida. Muito interessante.
Então, eu só quero dizer que Jesus é capaz de fazer tudo. Viu? O mar vermelho abriu, o Senhor abriu o mar, que é a coisa natural. Mas o homem teve que tocar a vara. Então, isso tudo Deus vai usando. Deus, para fazer no nosso meio os milagres, Ele usa as coisas do nosso meio, para nos mostrar que Ele é capaz de fazer, usando o que a gente usa. Viu? Jesus curou o outro com uma lama, não foi? Então, ele podia botar o dedo e curar, não tem que fazer nada, botou, ainda cuspiu, pior que ainda cuspiu, né? Talvez alguém não queria ser curado com esse cuspe, eu queria tomar um banho desse cuspe, meu joelho ficar novo. Mas como o cuspe não vem, a gente vai aguentando o joelho, não é verdade, irmão? Aguentando o joelho. Jesus, eu quero tudo, até o que você imagina, sabe, que talvez não seria bom para você, eu quero. Jesus, tudo que vem é santo, é bom. Amém? Está conosco a nossa irmã Maída Paz, né? Estava visitando, Deus a bendiga, irmã. Muitas graças por estar junto com nós outros. E nós queremos também abrir aqui eu insisti no espanhol. A oração para essa noite, né? Nós queremos abrir um momento de oração nessa noite, pedido de oração. Nós tivemos testemunhos já, e essa oração tem sido uma oração que está abrangendo as pessoas, não é verdade? Pessoas estão sendo alcançadas. Às vezes a gente pensa que é um... Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse morno aí, esse morno,